A água transbordando nos reservatórios do Nordeste, batendo tipo quase 100% de capacidade, mas, ao mesmo tempo, o governo correndo nos bastidores para ligar usinas termoelétricas a toque de caixa e nas ruas, 16% de todos os carros novos vendidos já são elétricos, ameaçando derreter literalmente os transformadores das esquinas nas grandes cidades. Nossa, um cenário, assim, caótico e fascinante ao mesmo tempo, né? Exato. Sejam muito bem-vindos ao Energia em Foco. Para quem nos ouve e quer entender para onde o mercado de energia está caminhando, a nossa missão hoje é entregar um resumo dinâmico, claro e, bom, totalmente jornalístico das peças que estão se movendo no xadrez do setor elétrico brasileiro, agora nessa segunda semana de maio de 2026. E que semana, hein? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Demais. A pauta de hoje viaja desde esses reservatórios cheios lá no Nordeste até o fundo do mar com as novas regras para usinas eólicas, passando, claro, por carros elétricos e mudanças gigantescas em grandes empresas de petróleo. Então, vamos descompactar isso. Queria passar a bola para você contextualizar em que momento do setor elétrico a gente está agora. Bom, o mais impressionante hoje é que a gente está vendo os gargalos que eram meio que teóricos ontem, sabe? Eles estão se transformando nos desafios operacionais de hoje. A gente não está mais discutindo se a transição energética vai acontecer. Sim, essa fase já passou, né? Totalmente. A discussão agora é como a infraestrutura física vai suportar essa mudança brutal na forma como a gente gera, transporta e, claro, consome eletricidade. E o que os dados desta semana mostram, para quem nos ouve, é um sistema operando no limite absoluto da sua complexidade. Trabalhando no vermelho. Exato. Exigindo respostas de curtíssimo prazo para problemas que são, tipo, estruturais e gigantescos. Falando em problemas estruturais, vamos começar olhando para a bacia do Rio São Francisco. Porque o Operador Nacional do Sistema divulgou um dado que, olha, numa leitura rápida, parece motivo para muita comemoração. Os reservatórios estão operando com 95,6% da capacidade. Um nível altíssimo. Sim. E o grande destaque é o Lago de Sobradinho, na Bahia, que funciona como uma bateria natural colossal lá para a região Nordeste. Para os ouvintes que acompanham o setor mais superficialmente, a lógica, parece bem simples. Muita água significa segurança hídrica, certo? E isso serve para cobrir os momentos em que não há vento para as usinas eólicas ou sol para solares. Uhum. Essa é a premissa básica e até histórica do nosso sistema, né? Sobradinho tem, de fato, esse papel crucial de ser o grande regulador de frequência e de tensão na região. Com certeza. Porque, pensa bem, quando se tem um ecossistema com uma penetração altíssima de fontes renováveis variáveis, que é exatamente o caso do Nordeste hoje em dia, ter um reservatório gigante com água, tipo até a borda, significa que o operador pode despachar energia hidroelétrica no exato momento em que as nuvens cobrem os parques solares. Ou tipo quando o vento cai de repente no fim da tarde. Isso, perfeito. É uma rede de segurança incrível. Mas aqui é que fica realmente interessante. É um cenário muito paradoxal, na verdade. Porque se os reservatórios estão abarrotados de água e os parques eólicos e solares estão, quebrando recordes de geração, por que o governo está pedindo para antecipar a entrada de usinas termoelétricas? O Ministério de Minas e Energia ativou um alerta, sabe? Eu vi isso. Pois é, a notícia é que o Ministério acionou 4 empresas vencedoras do leilão de reserva de capacidade na forma de potência, o famoso leilão LRCAP de 2026. Eles estão pedindo para que essas empresas antecipem usinas que estavam previstas para 2027 e 2028. Eles querem essas térmicas operando já agora, em 2026. Então, a dúvida é, se temos um mar de água doce no Nordeste, qual é a pressa de ligar térmica cara? Olha, o que é fascinante aqui é exatamente essa quebra de paradigma. A gente tem um aparente paradoxo porque o mercado está olhando para a métrica errada. Como assim, a métrica errada? É que o sistema hoje não tem um problema de energia total, sabe? A quantidade total disponível. Ou seja, os megawatts-hora que são gerados ao longo de um mês ou de um ano. De energia a gente tem de sobra. Ah, entendi.
O volume bruto está garantido. Exato. O que falta para a gente hoje é potência. Potência instantânea. É a capacidade de injetar megawatts puros na rede no exato segundo em que o consumo dispara ou quando uma fonte intermitente tem uma queda abrupta. Quer dizer, a velocidade de resposta, né? Exatamente, a velocidade de resposta. A água nos reservatórios é ótima, claro. Mas as hidrelétricas têm um limite físico, mecânico mesmo. A turbina não consegue acelerar a geração na mesma velocidade em que um megaparque solar perde produção quando o sol se põe. Faz sentido. E também tem a questão da transmissão, não tem? Porque não adianta ter energia lá no Nordeste se a gente não consegue escoar tudo isso para onde o consumo está mais pesado. Matou a charada. Esse é o maior gargalo. As linhas de transmissão estão operando no limite da capacidade. E aí, quando a gente não consegue transportar essa energia limpa e barata, o operador é obrigado a ligar as usinas termoelétricas que estão mais próximas dos centros de carga. O que gera os famosos cortes forçados lá no Nordeste, né? O curtailment. Nossa, o curtailment hoje virou um pesadelo financeiro. É quando o operador do sistema simplesmente manda o gerador desligar o parque eólico ou solar, porque não tem como escoar a energia. Caramba, o vento soprando e as pás paradas. É de chorar. E é exatamente por causa desse risco enorme que os agentes de mercado não podem mais trabalhar com achismos. Eles precisam de ferramentas muito precisas. E é aí que soluções da ePower Bay mudam o jogo. Verdade. As plataformas deles são muito parrudas para isso. São mesmo. A análise de curtailment e a fila de acesso à rede da ePower Bay são absolutamente essenciais hoje. Com elas, os agentes conseguem entender de forma muito visual e baseada em dados onde exatamente esses gargalos estão ocorrendo na malha do sistema. E onde as usinas termoelétricas, no caso, teriam maior valor sistêmico para aliviar esse problema de potência, certo? Exatamente isso. Mostra onde a térmica não só vai ser útil, mas onde ela vai ser extremamente rentável. O que, aliás, nos dá o gancho perfeito para a nossa segunda notícia da semana, porque quando a gente fala desse valor da potência térmica e da localização estratégica, isso se conecta diretamente ao movimento de grandes corporações para suprir essa demanda no mercado livre. E teve uma movimentação gigante. Gigante. A Petrobras divulgou um dado impressionante. Eles quase dobraram as vendas de energia no primeiro trimestre de 2026. Eles atingiram uma média de 1.207 megawatts médios comercializados. É muita energia. É um absurdo de energia. E eu fiquei pensando numa analogia para explicar o peso disso para os nossos ouvintes. É meio como se uma gigante de tecnologia deixasse de vender apenas o hardware, sabe? E passasse a vender todo o ecossistema e os serviços em nuvem também. Nossa, perfeita a analogia. É exatamente o que está rolando. Pois é, a Petrobras não está apenas vendendo óleo e gás como molécula bruta. Ela está integrando o gás, a geração termoelétrica e a comercialização de energia direta para o cliente final. Eles estão aproveitando muito essa valorização da potência firme que o leilão LRC Cap trouxe à tona. Sem dúvida. O que a Petrobras está fazendo é uma mudança estrutural no mercado livre. Porque, ao integrar toda a cadeia, eles conseguem uma margem de manobra financeira que, quase ninguém mais tem. Eles não sofrem com o custo do transporte do gás como os concorrentes sofrem. Quer dizer, eles esmagam a concorrência independente, né? Pressiona muito, aumenta a liquidez no mercado livre de energia, porque tem muito volume sendo ofertado, mas, por outro lado, eleva a barra da competitividade de uma forma brutal. E aí a gente volta para aquele ponto da eficiência. A localização dessas usinas térmicas em relação aos grandes polos de consumo industriais é vital. Não adianta ter gás barato no lugar errado. Perfeito. Se a térmica estiver num nó congestionado da rede, ela não gera receita. E para as empresas que estão tentando competir ou investir nesse cenário, utilizar o mapa interativo da ePower Bay é, quase obrigatório. Sim, eu já vi a interface do mapa interativo, é bem intuitiva. Muito. E com ele é possível ter uma visão espacial claríssima da localização exata dos ativos de geração, cruzando isso com a infraestrutura de transmissão existente. Ajuda demais a entender por que certas usinas térmicas são estrategicamente muito mais competitivas e despachadas com mais frequência do que outras. Fantástico. Mas vamos mudar um pouco o foco agora. A gente falou muito de geração, de transmissão, de Petrobras. Mas para onde está indo toda essa energia?
Porque do lado do consumo, a revolução também está frenética. E como está? O perfil do consumidor mudou rápido demais. Sim, a notícia é que o mercado de veículos eletrificados acelerou de vez aqui no Brasil. E os números já responde por 16% das vendas totais de automóveis no país. 16%. É um número que ninguém projetava tão cedo para o Brasil. Nem os mais otimistas, né? Deixou totalmente de ser um nicho e virou uma mudança estrutural pesada. Então eu jogo a provocação. O que tudo isso significa para a rede elétrica? Porque é muito fácil a gente pensar na transição energética imaginando parques eólicos e painéis solares gigantes no campo, mas se dezenas de carros elétricos forem plugados na tomada na mesma rua, digamos às 6 da tarde, quando todo mundo volta do trabalho, o impacto muda de lugar, não é? Muda completamente de código postal, digamos assim. Você tocou no ponto mais sensível para as concessionárias hoje. A pressão do setor elétrico está migrando rapidamente da transmissão, que são aquelas torres gigantes que cruzam o país, diretamente para a distribuição. Ou seja, o transformador ali da esquina do nosso bairro. Exatamente, o transformador do poste. Imagina 5 carros carregando ao mesmo tempo, num quarteirão. E a coisa fica ainda mais crítica quando a gente fala da infraestrutura pública, os eletropostos. Aqueles de recarga rápida, né? Que entregam carga em meia hora. Isso, um único ponto desses pode exigir a mesma demanda de um prédio inteiro. Então, exige uma infraestrutura de média tensão super robusta. O investidor que quer colocar um eletroposto não pode só olhar para o fluxo de carros numa avenida. Ele precisa saber se a rede ali aguenta o tranco. Senão, o custo para adequar a rede vai engolir todo o lucro da empresa. Sem dúvida. Por isso que as soluções da IPA-Bay são fundamentais para essa galera também, especificamente a análise da rede de distribuição e a avaliação de subestações. Essas ferramentas permitem que os investidores encontrem os melhores locais técnicos e econômicos para instalar pontos de recarga. Para não sobrecarregar a rede local e ainda economizar. Exato. E aliando isso às ferramentas de mapeamento de consumidores da IPA-Bay, eles conseguem cruzar onde a rede aguenta a potência com onde os clientes com carros elétricos realmente estão. É inteligência pura. É cirúrgico, né? E, bom, se a gente conectar todos esses pontos, carros elétricos invadindo as ruas, os data centers e a inteligência artificial puxando a demanda para o alto de forma agressiva, a conclusão é que o Brasil vai precisar de uma nova fronteira de energia. E essa fronteira fica em alto mar. Finalmente, o offshore está ganhando tração real. E muita tração. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou as diretrizes para a regulamentação das usinas eólicas offshore. Isso regulamenta a Lei nº 15.097 de 2025. E eu vou jogar os números na mesa para os ouvintes terem uma noção da escala. Por favor, os números são absurdos. São mesmo. O potencial técnico calculado é superior a 1.200 gigawatts. Hoje, só os pedidos de licenciamento que já estão lá no IBAMA passam da marca de 130 gigawatts. A diretriz definiu uma distância inicial de 12 milhas náuticas da costa. E a projeção do governo é de gerar mais de 500 mil empregos até 2050. É uma nova indústria nascendo, praticamente. É um novo pré-sal, só que de vento. E olha, se conectarmos isso ao cenário geral que a gente vem discutindo nesta análise aprofundada, as peças se encaixam. O ambiente offshore traz ventos que são muito mais fortes e, o mais importante, muito mais estáveis do que em terra. Isso ajuda naquela questão da potência que a gente falou no início, certo? Não, exatamente. Ajuda enormemente na previsibilidade da matriz. Alivia muito a variabilidade brutal que a geração terrestre impõe ao operador nacional do sistema. O fator de capacidade de uma usina no meio do oceano é altíssimo. Mas licenciar isso não deve ser nada fácil. IBAMA, Marinha, um monte de gente envolvida. Esse é o grande desafio. Licenciar um parque eólico de gigawatts no mar cruza a jurisdição de vários ministérios. É por isso que essa regulamentação traz a criação do PUG Offshore, que é o Portal Único de Gestão. A ideia é unificar e acelerar o processo, para que IBAMA, Marinha e ANEEL falem a mesma língua digitalmente. E, bom, a justificativa para esses investimentos bilionários, que são gigantescos e de altíssimo risco, só faz sentido se a demanda continuar subindo, né? E como sobe? Isso fica muito evidente quando você acompanha o dashboard de consumo de energia elétrica da IPA-Bay.
Os dados lá mostram em tempo real como a demanda está subindo degraus altíssimos e exigindo, desesperadamente, fontes de larga escala. As térmicas sozinhas não vão dar conta do futuro. A gente precisa desse bloco massivo de gigawatt vindo do mar. É impressionante ver tudo isso se desenrolando. A gente viajou dos rios do Nordeste até o meio do oceano hoje, passando pelas ruas das cidades. E, para a gente fechar a nossa análise de hoje, qual seria o seu pensamento final? Aquela provocação que não estava diretamente discutida na pauta, mas que amarra tudo isso. Olha, a verdadeira revolução que a gente está vivendo agora não é apenas a transição energética, de trocar combustível fóssil por sol e vento. A grande revolução é a fusão, a convergência absoluta dos setores. Como assim? Tudo virando uma coisa só. Basicamente isso. A gente tem petroleiras gigantes virando geradoras de energia elétrica. Temos montadoras de carros elétricos impactando diretamente a estabilidade da rede de distribuição urbana. E o mar, que sempre foi visto como o lugar do petróleo, se tornando um novo e gigantesco polo industrial de energia limpa. Então tudo, absolutamente tudo, está se tornando um único e gigantesco ecossistema. Quem analisar um setor de forma isolada vai ficar para trás. Uau! É uma visão sistêmica que muda tudo. Essa fusão de setores é realmente algo para quem nos ouve e fica muito atento a partir de agora. Com certeza. A complexidade aumentou muito. Aumentou demais. Bom, chegamos ao final do nosso resumo dinâmico dessa semana. E para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube. Foi excelente conversar com você sobre tudo isso hoje. O prazer foi todo meu. Um abraço para quem nos acompanha e até a próxima análise aprofundada. Tchau, tchau, pessoal! Mantenham-se bem informados e até a semana que vem.